Olá, muito bem-vindos ao primeiro episódio do programa aqui no Estúdio Ponto 30. Aqui teremos convidados frequentemente nos contando, as suas jornadas e nos dando dicas que podem ajudar a abrir horizontes pra galera que tá aí em casa assistindo a gente. Eu sou a Andressa Paiva, eu tô aqui hoje com a Valquíria e com a Paula. São duas escritoras e elas lançaram cada uma um capítulo no livro Histórias de Sucesso, que é esse daqui, que conta com 41 histórias diferentes, com autores diferentes. E elas trazem um tema diferente, Porém, eles andam basicamente de mãos dadas, que é O Sucesso Vem no Movimento, da Paula Paulino, e Mudar para Ser Feliz, da Valquíria Quintela. Ambos os temas, eles nos mostram a importância de sair da zona de conforto, que na verdade de confortável não tem nada, Vocês duas podem falar melhor do que ninguém. Então, a importância de realmente sacudir a poeira para que os sonhos realizem, e a vida aconteça. Vamos lá, gente. Como é que surgiu o convite para vocês escreverem esse capítulo? Pode começar, Paula. A ideia do livro, para mim, surgiu no ano passado com o protagonista, que foi o primeiro livro do qual eu fiz parte. Desde 2018, eu venho nessa trajetória em busca de evolução, em busca de crescimento. E no meio dessa galera surgiu a editora que convidou a gente para fazer parte do primeiro livro. E aí engrenou o primeiro livro, A gente teve uma premiação, o protagonista também foi best-seller. E aí fomos para Brasília e já veio a ideia do segundo livro, que é Histórias de Sucesso. E surgiu nessa busca por crescimento, por evolução, eu acho que é o que move a gente, todos os dias. Eu conheci a Paula através de um grupo de mulheres empreendedoras, a gente fazia parte do mesmo grupo. E eu fui no lançamento dela do primeiro livro. E quando apareceu a oportunidade do Histórias de Sucesso, ela me convidou numa reunião que a gente estava, foi até o dia que eu fiz uma palestra lá, E aí ela, nossa, sua história tem tudo para ir pro livro Histórias de Sucesso, vem com a gente. E assim, sem pretensão alguma, sabe? Isso aqui é o mais legal, a gente se reunir, a gente se juntar e de mãos dadas. Eu fiquei muito honrada com o convite, agradeço a Paula, e tá aí o resultado. Muito bom. Paula, você mora em Niterói, mas você veio do Pará, tem várias formações em nutrição, e o seu objetivo hoje é ajudar as pessoas a emagrecer de forma saudável e sentir bem com o próprio corpo, Como é que foi essa história, essa evolução, assim, tantas qualificações em nutrição? Então, a minha história com a nutrição, hoje eu consigo perceber que tem origem da minha infância, No Pará, como eu era do interior, eu costumo falar que se você já assistiu uma reportagem onde fala de ribeirinhos, onde tem aquelas crianças que trabalham, tal, que tomam banho de rio, tomam banho de igarapé, eu fui uma criança dessas e meu pai tinha uma horta. Eu não sabia de onde vinha, eu não tinha parado para refletir de onde vinha essa questão dessa relação com a comida. E hoje eu percebo que foi lá na minha infância. Tanto pela essa questão de estar em contato sempre com a natureza, de buscar da natureza o que ela pode nos oferecer, porque quando você mora no interior, você não compra muita coisa. Como também a gente teve um período de muita escassez, que é quando você vive daquilo que você planta, tem momentos que não tem muita coisa. E aí, nessa questão de escassez, eu aprendi a ter um olhar muito de gratidão pela oportunidade de ter comida. E aí, quando eu saí de lá, me tornei adulta, saí de lá, escolher o que comer, eu costumo falar que é um privilégio. Porque tem muitas pessoas que comem o que tem e quando tem. Então, a minha relação com a alimentação vem daí. E um belo dia, uma amiga falou, por que você não faz nutrição? Nutrição é a sua cara. Porque eu sempre fui preocupada com o corpo, preocupada com a saúde. E aí, eu adorei a ideia e fui fazer nutrição. Fiz nutrição, fiz algumas pós, Iniciei algumas pós. E todo esse universo aí de nutrição, hoje não só física, Não só através da alimentação, mas a nutrição intelectual, nutrição da alma, nutrição que traz um bem-estar para o ser humano como um todo.
não só para a parte física. Que hoje é o mais importante, né? Que a gente é o melhor tratamento que a gente pode fazer. O nome, O Sucesso Vem no Movimento, que é o título do seu capítulo, eu achei ele bem forte, né? E eu lendo ele, eu imaginei que ele vinha desse seu senso de propósito, né? De que as coisas, elas têm um motivo pelo qual tá acontecendo, né? Tem um propósito. Então me conta um pouquinho dessa inspiração por esse título. Esse título, ele é bem emblemático, né? Eu costumo falar que eu sou... eu adoro uma zona de conforto. Eu adoro uma tranquilidade de sentar e não fazer nada. Só que, paralelo a isso, a vida te confronta, né? Por isso que a gente fala que zona de conforto não é um bom lugar. Zona de conforto, ela é algo que você tá bem, mas você sente na sua alma, no seu interior, que algo precisa acontecer, que algo precisa ser construído. E a minha trajetória toda sempre foi muito isso. Eu sempre falo que eu não nasci só para isso. Eu nasci para coisas grandiosas. E isso sempre confrontou com a minha realidade. Então, o sucesso vem no movimento é de que mesmo quando você olha para sua realidade, aparentemente ou aos olhos dos outros tá boa, você sempre pode ir mais. E toda vez que você se movimenta, toda vez que você dá um passo, coisas novas e coisas grandiosas acontecem. Sim. Então, o sucesso sempre vem no movimento. Por mais bom que você esteja, por mais confortável que você esteja, ainda pode um pouco mais. Ainda dá para dar mais um passo, subir mais um degrau. E por isso o título do capítulo, que também tem a ver com a minha trajetória, com os caminhos que eu percorri, né, para chegar até aqui hoje. Entendi. E como é que foi esse processo de escrita para você, né? Porque eu vi que você deu a volta por cima, né, várias vezes. Acho que justamente por acreditar nesses sonhos, né? Que esses sonhos podem se realizar, né, e tornar realidade. Então me conta um pouquinho mais sobre essa história. Então, eu venho de escola pública, né? E sempre tive aquele complexo de que... isso não é pra mim. Isso é muito difícil. Eu não sei escrever. E eu sempre ainda falo isso. Eu erro muito. E no ano passado, quando surgiu a ideia do livro, eu resisti bastante. Imagina. Porque o movimento, ele precisa acontecer, ser certeiro. Mas assim, a gente sempre resiste a sair do lugar, né? Sim. Eu acho que é aquilo que falo, que a primeira marcha é sempre a mais difícil, ela exige mais esforço. E aí, no ano passado, quando surgiu a ideia do livro, eles me deram 8 dias para escrever. Porque eu fui entrar no livro, no final do... Todo mundo já tá com tudo pronto, não tem mais o que fazer, eu não aguento mais aquela vozinha aqui no meu ouvido, vou fazer. Aí eu tive 8 dias, mas também sentei, escrevi, coloquei o coração ali e foi. Esse foi a mesma coisa. Eu escrevi esse livro, eu estava viajando no final do ano passado, em novembro, eu estava na Suíça, na Alemanha. E aí, entre um percurso e outro no trem, eu sentei, escrevi e coloquei ali tudo que eu achei relevante. Não dá para contar 37 anos em pouquinho espaço, né? Mas alguns pontos. E foi muito prazeroso. Cara, olhar para nossa história, eu sempre costumo falar, olhar para nossa história, ver onde você foi mais assertiva, ver os momentos que você teve mais coragem, vamos colocar assim. Sim. Te dá uma sabedoria muito grande. Sim. E você também consegue perceber onde você poderia ter colocado mais energia para ter melhores resultados. Então, escrever esse capítulo é um pouco disso, é aprender onde eu errei e onde eu posso melhorar, quando eu posso dar mais impulso, quando eu posso ser mais ousada. Isso aí. E me trouxe bastante esses aprendizados. E até motiva a gente a evoluir, né? A gente fala, caramba, olha só o quanto eu já percorri, eu posso fazer muito mais daqui pra frente também. Sim. Né? Quando a gente aprende com os nossos erros, principalmente. Vamos lá, Valquíria. Mudar para ser feliz, esse é o seu título, né? Eu gostei muito também da frase seguinte que você colocou ali logo em seguida do título, né? Que você falou assim, a vida é feita de escolhas. Escolhas mudam a vida o tempo todo. Pensem bem nas suas, elas podem trazer mais felicidade para você. Isso me lembrou muito o efeito borboleta, né? Cada decisão que a gente toma na vida, ela reverbera lá na frente, né? Se hoje a gente decidir ir por esse caminho aqui, pode ser que por causa desse caminho, a tua vida mude completamente. E aí você fica pensando, e se eu tivesse ido por aquele, né? A vida poderia ter sido muito diferente. O que te levou a escolher esse título? Nossa, né? Tô aqui ouvindo Paula e refletindo como que a gente é diferente e como que as nossas histórias
se completam, né? A nutrição, por exemplo, que a Paula falou, salvou minha vida, né? Então, a relação com a comida é uma coisa, assim, para mim, sensacional. Muito importante, né? Eu sempre tive bronquite, eu tenho asma e eosinófila de natureza grave. E eu convivi com isso desde criança, né? Desde criança, na época a gente não tinha uma bombinha aerosol que a gente carregava na bolsa. Então eu ia para a escola com uma maletinha, segurando uma maletinha com nebulizador, Caramba. porque eu tinha que fazer de 4 em 4 horas. Sim. Então foi uma vida inteira tomando muito corticoides, né? Imagino. Hoje, por exemplo, meu organismo não responde mais a corticoides. Então, uma vida de luta ali com o meu problema pulmonar. E em 2017, eu, com uma filha de 4 anos, eu estava só com 25% do pulmão funcionando. E o médico falou que eu ia ter que colocar oxigênio, enfim, era literalmente uma ladeira abaixo, eu estava muito mal. E eu só conseguia olhar para minha filha e falar, eu preciso conseguir. E aí tinha alguma saída, E esse processo, porque tudo é um processo. Para mim, tudo é um processo. E na minha cabeça sempre foi muito forte a questão de que a gente tem o poder de se adoecer e o poder de se curar. Depende muito da gente, né? Então tem um livro inteiro escrito, tem 100 páginas escritas, a história está contada desde a minha infância. E eu só escrevi sem nenhuma pretensão de fazer livro, ou de estar aqui hoje contando, ou de motivando pessoas. O registro foi para que a minha filha pudesse um dia ler aquilo que aconteceu comigo e qual foi a atitude qual foi a mudança que eu provoquei para minha vida. Então foi por isso. E todas essas, quando o médico disse, né, que isso ia acontecer, eu virei para ele e falei assim, não vai. Não vai porque eu não quero que seja assim, não vai ser assim. Eu vou buscar como uma formiguinha um processo de cura. E ali eu comecei e a primeira coisa que eu fiz foi buscar nutrição. Porque eu precisava desintoxicar o meu corpo de tantos remédios, desinflamar um organismo completamente inflamado. E em um ano foram menos 16 quilos. Caramba. Só fechando a boca, porque eu não conseguia nem andar 200 metros. Então, ali tem todo um histórico, tem todo um processo. E é isso. As suas decisões, elas mudam a sua vida para que você seja mais feliz, sem sombras de dúvidas. Claro que qual a escolha que você vai fazer para que isso aconteça, né? Mas o mudar para ser feliz, eu acho que é isso. É diário, é constante. É durante a trajetória, sabe? Não é mudar porque eu vou ser feliz lá na frente, é mudar porque eu quero ser feliz agora. É por isso. Muito bom. Eu, só complementando um pouquinho, eu acho que isso que ela falou, e com tudo que eu falei, tem um ponto muito chave que eu acho que vale a pena a gente deixar, que é a questão de como você percebe a vida. Sim. Que, assim, a sua vida não precisa estar boa, sabe? Mas a forma como você percebe, a forma como você olha para ela, você pode achar possibilidades. E no caso da Valquíria é muito isso. Ela tinha um quadro, um diagnóstico super ruim. Mas a forma como ela olhou para esse diagnóstico foi que tornou ela feliz. Não porque ela mudou o diagnóstico, mas porque ela decidiu estar feliz mesmo com aquele diagnóstico. Sim. Então acho que esse é um ponto bem interessante para a gente colocar. A forma como você olha para a vida muda o seu jogo e torna você feliz. E pessoas felizes realizam, né? Exatamente. Isso a gente é responsável, né, pela nossa felicidade. Total. Valquíria, você é mineira, né? Você é de onde, em Minas? Eu sou do interior de Minas, fica no leste de Minas, a cidade chama Inhapim. Fica pertinho de Governador Valadares, bem interior mesmo. Sim. E é isso, eu saí de lá com 17 anos pra vir encarar o Rio de Janeiro. Hoje você mora em Niterói, Hoje né? Eu moro em Niterói. Você é advogada, você gosta bastante de ler e escrever, né? Você tem vários artigos publicados. Conta um pouquinho sobre os seus artigos. Então, os artigos são de direito, né? São na área da advocacia. Tem algumas escritas, tem já alguns publicados, mas
o escrever e gostar de ler, eu acho que tá no meu dia a dia, né? A minha família fala, como que pode? Se for lá na minha casa, tem um livro em cada canto. Eu tô lendo 3, 4 ao mesmo tempo. E mal tem sobrado tempo para ler como eu gosto. Mas eu acho que a escrita, o escrever, o ler, ele te liberta, sabe? Sim. Eu acho que ele te liberta. Eu acho que eu tava conversando isso ontem com a minha filha. Falei assim, filha, a leitura, ela te leva aonde você quiser. É isso aí. Né? Então, leia, escreva, coloque para... É uma forma de você se manifestar. Isso aí. Né? E é muito legal olhar para isso aí e ver, porque hoje a gente está escrevendo aqui um livro que muitas pessoas como você leu as nossas histórias, muitas pessoas vão ler as nossas histórias com a gente aqui. Sim. Agora, imagina daqui a 100 anos. Sim, isso a aí. gente não vai estar aqui mais aos 100 anos. Eu tô sendo até... Vamos pôr uma vida longa, 100 anos, daqui a 60, 50 quem anos. Quem sabe? A tecnologia aí tá melhorando. Pode ser, é possível. Então, uma vida longa. Mas daqui a um tempo, pessoas vão estar lendo as nossas histórias e a gente já vai estar em outro patamar, né? Sim. Então... Mas esse aqui é o legado que você deixou, né? Com a sua história. Muito legal. Eu gostei muito da sua escrita, né? Você realmente fala bastante como se fosse um desabafo mesmo, né? Colocando pra fora com o coração e realmente incentivando as pessoas. Falando, cara, olha o que eu passei, vocês também conseguem. Eu lembro que você falou, você iniciou bastante falando falando da importância da autocura, né? De se superar. E você fez um convite também ao leitor, né? De embarcar nessa jornada com você, porque você sabe que é possível ser feliz apesar de tantas adversidades, né? Então, conta um pouquinho sobre a sua história. Eu vi que o seu sonho era ser mãe, né? Você passou por uma gravidez difícil com o uso de corticoide. Eu imagino que seja bem difícil. Meu pai também, quando ele ficou doente, ele fez bastante uso. Eu lembro que ele ficou bem inchado. O corticoide, ele causa várias coisas no seu corpo, né? Meu pai ficou com diabetes por um tempo, causado pelo medicamento e tal. Então, eu imagino como deve ter sido. Conta um pouquinho pra você sobreviver a milagres, né? Tanta coisa que... O que acontece? A gravidez realmente foi muito difícil. E realmente, era o meu sonho, né? Quando eu casei, eu já virei pro meu marido e falei, eu quero ser mãe. Aí ele, daqui a 10 anos, eu não faz isso. Mas enfim, ela foi super planejada, ela veio, graças a Deus, com saúde. Mas realmente, foi difícil. Com 5 meses, ela encaixou, já queria nascer. Caramba! Né? Nasceu, ela é considerada prematura, porque ela nasceu de 36 semanas. Mas, sabe aquela história que tá aí, que eu falo sobre oração, sobre fé? Eu pedi tanto a Deus, eu fiz promessas para que ela nascesse saudável. Ela nasceu de 36 semanas, com 3,2 kg, 49 centímetros e com o olho arregalado. Então, assim, eu super acredito, sabe? Na força e no poder. Independente de qualquer religião, aquilo que você emana é exatamente aquilo que você recebe, sem sombra de dúvidas. Então, convido. Tem um livro que eu falo que esse livro, ele meio que salvou a minha vida. Chama... Eu não vou lembrar o nome do autor. É um autor americano, mas ele chama O Milagre da Manhã. Sim. Esse livro, ele é sensacional, porque eu fiz vários testes, né? Quando a gente acorda, a primeira mensagem que a gente manda para o nosso cérebro é exatamente a mensagem que vai conduzir o seu dia. Isso aí. Então, se você acorda e fala, né? Eu, por exemplo, não, você é maluca, né? Sou. Mas é o que eu quero receber, então é isso que eu vou jogar para minha mente. Então eu acordo, bom dia comigo mesma, olho no espelho, olho dentro do meu olho, você é isso, você é aquilo, você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir realizar isso. Enfim, se vier alguma dificuldade, você vai estar mais preparada para passar por ela, porque a vida não são só flores, né? Aliás, às vezes é muito mais espinhos do que flores. Mas eu quero estar forte para poder enfrentar o que eu tiver que enfrentar. Sim. Agora, se você acorda de manhã e fala, ai, que preguiça. Cara, você vai abrir boca de sono o dia inteiro. Então, né? se você acordar e ficar olhando a rede social, isso não vai dá. te fazer infeliz. Cria um protocolo, sabe? Pra dormir, cria um protocolo pra acordar. Eu acordo, eu fico ali na cama, eu faço a minha meditação. Você não precisa meditar 30 minutos, 1 hora, não. Faz 5 minutos, né, de respiração,
para sua mente começar ali a entrar numa vibe boa. Isso aí. E eu acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre isso. Eu acho que esses hábitos, que mesmo que pequenos, eles constroem, assim, dias bem legais. Isso aí. Eu gostei muito de como vocês dois enfatizaram bastante a disciplina. Você falou bastante da meditação, oração, fé, sonhar, planejar, se mover, né? Fazer por você é algo que ninguém vai fazer. Ninguém vai acordar né, fazer exercício por nós, fazer nossos trabalhos do dia a dia. Ninguém vai realizar os nossos sonhos. Eu lembro que eu assisti alguns vídeos de alguns psicólogos falando, né, sobre isso, sobre o como literalmente você escolhe cada dia. Quando você acorda, você dá o primeiro, você respira, você escolhe o que você vai fazer primeiro. Se você se alongar, é aquilo que o seu corpo vai fazer o dia inteiro. Você vai se alongar. Se você ficar reclamando, você vai reclamar o dia inteiro. Se você, sabe, você escolhe a sua vida, você escolhe como você enxerga tudo, como você enxerga as pessoas, as situações, né? Com amor, com carinho, ou com ódio, ou com rancor. Aquilo ali domina a sua vida. Você escolhe o que vai dominar a sua vida, né? E o que vocês falam sobre... O que vocês podem dar de dicas, assim, nessas metas de mudança de hábito para ajudar as pessoas a mudarem de vida? Quais são as dicas de vocês? Então, eu falo sobre isso. Você precisa construir pequenos hábitos diários. Ninguém vai mudar da noite pro vinho. Uhum. Da noite pro vinho, desculpa. Da noite pro dia. Sim. Ninguém vai mudar. Mas se você fala assim, hoje eu vou começar... Hoje eu tava até brincando com a Paula, né? Falando sobre o café, né? Mas se você começa, por exemplo, o seu dia... Você já pensou em tirar o açúcar do café? Uhum. Entendeu? Comece com o hábito. Ah, mas isso é muito difícil pra mim. Você já pensou em tomar... Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande em tomar banho frio. Eu não gosto de banho frio, né? Mas isso é um impedimento? E se eu falar assim, eu vou tomar um banho frio, eu entro lá e tomo um banho frio. Se eu sou capaz de tomar um banho frio, gelado, num frio, eu sou capaz de qualquer coisa. Se eu sou capaz de fazer alguma coisa que eu não goste, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E isso, assim, é pequenininho, Sim. perto de uma infinidade de coisas que a gente poderia falar aqui. Mas eu dou essas dicas. Faça pequenas mudanças diárias, sabe? Ah, eu tô comendo... Ah, mas eu não vou poder tomar um café da manhã e comer... Mas eu como pão todo dia, mas eu vou comer ovo todo dia. Ué, mas você não come pão todo dia? Então come ovo todo dia. Exatamente, é só mudar aqui. Né? Então, assim, eu acho que são pequenas mudanças, né? Eu tô falando do pão e do ovo aqui porque é muito óbvio. Sim. Mas mude, faça... cuide mais de você, né? Pense com mais amor. Eu falo, gente, o nosso corpo, ele é a casa da nossa alma, né? Então a gente tem que cuidar do corpo para que essa alma esteja bem habitada, cuidar da mente para que a gente esteja legal, né? E é isso, mente, corpo são, a vida vai ficando mais legal. E é uma construção, é de pouquinho em pouquinho. Sim, e a gente se ajudando, a gente consegue ajudar os outros com toda melhor, certeza. Né? Complementando, né, o que você já falou, eu costumo falar na minha prática, com a minha formação eu percebi que a gente tem um gap entre o que a gente sabe e o que a gente realmente faz, né? E uma das coisas que me fez buscar essa questão do autoconhecimento foi entender o que acontece. Porque você está num ponto A, para você chegar no ponto B, você precisa trilhar um caminho. É o que você chamou de processo. E eu tenho refletido bastante, processo nada mais é do que aprendizados. Sim. E para você aprender algo, você precisa ter um propósito. Valquíria tinha um propósito muito grande para fazer a mudança dela. Sim. Então, o que a gente pode trazer de dicas? Ache um propósito para sua mudança. Você quer mudar a sua alimentação? Por que você quer fazer isso? Qual o propósito? Quais são os ganhos que você terá ao mudar os seus hábitos, ao mudar o seu comportamento? Se alguma coisa está te travando, eu sempre falo isso nos meus atendimentos. Tá, você quer emagrecer, você quer perder lá 15 quilos. Você não está conseguindo chegar nesse objetivo, o que está te paralisando? Ah, é uma crença, é um pensamento que te limita? Qual a origem desse pensamento? O que a gente pode fazer? Então, eu acho que de tudo isso, qual a dica? Ache o seu propósito. Ache o seu porquê. Porque quando você acha o seu propósito, que esse propósito é realmente valioso para você, cara, nada te para.
Sim. E aí ela tinha o propósito dela, que no caso dela, a mudança era pela filha. Era pela filha. Eu ia falar isso, é um start, né? Todo mundo tem Pois esse é, propósito. aquele- A Isso gente aí. precisa, você não vai fazer a mudança só porque fulano falou que é legal. Sim. Ah, se alimenta bem porque é legal, faz bem pra sua saúde. Tá, mas a sua saúde é importante pra você? Porque se a sua saúde for importante pra você, e se você, assim como a Valquíria, tiver um filho e você quer ver esse filho crescer, ok. Vamos bater nessa tecla. Não, eu quero ver meu filho crescer. Eu quero ver meu filho ou meus filhos me dando filhos. Sim. E aí você vai ter a sua motivação diária, né? Sim. Ah, ou quem não tem filho, que é o meu caso. Eu costumo falar que sim, até durante um tempo eu falei, cara, eu não tenho por que fazer as coisas. Mas hoje eu tenho por que fazer as coisas. Sim. Eu faço as coisas por mim. Isso Eu aí. faço porque eu quero ficar bem. Eu faço porque a minha maior motivação hoje é me olhar no espelho e me sentir bem comigo mesmo. E me sentir útil. Pô, eu tô tocando a vida das pessoas. Eu tô podendo contribuir com a vida de outra pessoa. E hoje eu vejo mulheres que eu admiro, que me procuram e que com uma percepção, ela fala, caraca, como assim? Como que eu não vi isso? E aí, voltando para a questão da escrita. Eu costumo falar que escrever um livro, e você falou muito de ler um livro é perceber o mundo pelo olhar do outro. E olha que coisa surreal, que coisa mágica. Eu fico assim impressionada. Cara, eu tenho a oportunidade de ver 40 histórias diferentes. É ver o mundo por 40 visões diferentes. Isso aí. Isso é surreal. Isso Eu, aí. assim como ela, sou apaixonada por leitura. E eu falo, cara, não tem como. Eu tô lá lendo e eu tô anotando. Você viu que tem, Vi né? várias anotações Pois é, aqui. tem anotando e fala, caraca, que isso? Como assim? Como que essa pessoa viu isso no mundo e eu não vi? Sim. Como que essa pessoa vivenciou isso e eu não vivenciei? Exatamente. Como que essa pessoa superou isso e eu não superei? Eu falei que, assim, a história do pessoal aí, eu falo, Jesus, a minha história é desse É tamanho. isso aí, é sobre isso. Porque quando se fala de problemas de saúde, eu não tive nada disso. Sim. Quando fala de você não poder respirar, cara, você consegue imaginar? Só Nem quem... consigo. Mas, Paula, olha só. Só Mas quem aí eu já vou, vivenciou, mas aí eu vou cara. falar com você. Porque eu acredito assim, todo mundo, qualquer pessoa, eu, a Paula, ela, você, todos nós temos uma história Todos pra nós contar. estamos sofrendo alguma Uma batalha história que ninguém de, sabe, né? assim, a minha história, ela não é mais ou menos importante do que a da Paula. Porque só quem sabe as dores e os amores de cada um somos nós mesmos, entendeu? Isso aí. Então, assim, a história da Paula vai tocar quem precisa ser tocado. A minha história vai tocar quem eu preciso tocar. Quando porque é um processo, como eu te falei, né? Teve cirurgias, teve vários episódios de complicações. E quando eu conseguia, depois das cirurgias, começar a correr, e que eu fiz os meus primeiros 10 quilômetros, eu cheguei na reta final, isso aqui em mim, assim, tudo dormente, assim, e eu sentei no meio-fio e chorei demais, porque eu estava muito feliz com aquela conquista. Aquilo era a minha superação. Só que do mesmo jeito que você está falando aqui agora, eu olhei para frente e tinha uma pessoa com os 2 braços com prótese e as 2 pernas com prótese. Caramba. E aí eu falei assim, que espécie de superação é a minha diante dessa pessoa? Sim. Entende? Então, assim, mas tá errada essa minha pergunta, porque a superação dela é dela, a superação minha é minha, a superação da Paula é da Paula, e cada um vai atingir alguém, Isso sabe? aí. Alguém vai usar aquilo para se beneficiar, para se reerguer, talvez. Enfim, essa é a minha colocação. Mas a ideia não é que você olhe para isso para diminuir a sua história, Não, sabe? de jeito Mas a ideia é que a gente olhe e fala assim, caraca. Não, eu falo assim, caraca, cara. Tem cada história aí, olha é de assim, impressionar. é de impressionar. Olha só, se a pessoa com problemas respiratórios tá fazendo isso, cara, eu preciso voar. Exatamente. Não, tem outra coisa, ainda tem a questão de que, assim, você passa a olhar pra vida com uma gratidão e com um valor surreal. Sim. Porque eu não sei o que é um problema grave de saúde. E graças a Deus que eu não sei. Obrigado, Senhor, porque eu não sei.
É isso aí. A gente teve o período de Covid e eu sempre falava, Deus, obrigado, porque eu não tive problema nenhum na minha família. Então você olha para a diversidade do outro e você fala assim, Senhor, muito obrigada. O Senhor realmente me ama porque eu tô aqui, ó, bem zona. Não é com comparação, mas sabe, é com esse entusiasmo que a gente precisa no dia a dia? Sim. Eu falo, não tem como. Não tem como. Eu acordar de manhã e falar assim, tô com preguiça. Não tô com preguiça nada. Bora. Sabe? Tem 5 horas da manhã a correr. Sabe? Eu acho muito importante como o conhecimento é importante pra gente nessas horas, né? Quando a gente toma conhecimento da história de alguém. Eu lembro que meu pai, quando eu era pequena, ele me levou, no mesmo dia, ele me levou num cruzeiro, né? Chiquérrimo, aquelas coisas, né? Da última geração e tal, lindíssimo, tudo incrível e tal. E eu lembro que ele me levou lá, vi como era aquela realidade, né? Daquelas pessoas que tinham muita condição financeira, muita coisa, uma vida muito abundante, né? E aí, no mesmo dia, ele me levou numa favela. Agora eu não lembro qual era, eu era bem pequena. E ele me levou numa favela e mostrou a realidade daquelas pessoas ali. E ele falou, Andressa, hoje você tem isso, aquilo. Tudo bem, você não tem a melhor vida e tal, não passeia pra Disney todo ano. Mas assim, olha a realidade da vida dessas pessoas aqui, sabe? Tem gente lá no Nordeste, por exemplo, que não tem até hoje a encanação, não tem água, não tem nada, não tem luz, sabe? Não sabe o que é um celular. Porque as pessoas, elas não têm a mesma oportunidade que eu tive. E eu tenho que agradecer. Eu falo, pô, realmente, eu tenho muitos problemas nesse país, tem muita coisa que eu reclamo e tal, mas, caramba, olha a oportunidade que eu tenho. Eu tenho que fazer por eles, que aqueles que não podem, eu tenho que fazer também. E aí eu vejo meus problemas, e beleza, a gente tem, cada um tem a sua batalha, né? Todo mundo tem. Eu descobri recentemente que eu também tenho TDAH, então, assim, a minha vida foi... Nossa, eu vi a minha vida de maneira completamente diferente. Como a nutrição, ela me ajudava, a alimentação, pensamentos... São os hábitos, tá vendo? Hábitos mudam tudo. Mudam tudo. Eu dormia tarde, não comia direito, só comia porcaria, gostava muito de fast food, coisas assim, e a minha vida era outra realidade. Quando eu percebi, através do conhecimento, cara, eu preciso mudar. Eu posso ser muito melhor. Conhecimento liberta, tem que ler, gente. Exatamente. Então, assim, eu gostei muito de ler esses capítulos que realmente me fizeram refletir. Porque, cara, olha a importância disso. É muito importante. Os nossos são 2 capítulos, mas tem mais 39. E tem histórias aí que, como a Paula disse aqui, né? Eu, por exemplo, não consigo nem ser empática. Sim. Sabe? Eu não consigo me colocar no lugar da pessoa que passou por isso, né? Mas a história dela me eleva, fala assim, não. E outra coisa, Deus não manda nada pra gente que a gente não suporta, não. Tá? Ele manda, é aquela história, né? Você tá pedindo paciência, eu não vou jogar paciência no seu colo, não. Vou te dar uma situação pra você ser paciente. Exatamente. É mais ou menos por aí. Então, assim... o livro vale muito a pena, porque é bem legal, vale muito a pena. Adquirem seu livro aí, seu exemplar. Adquira o seu livro, seu exemplar. Muito Pode bom, chamar eu e Paula lá pelo Instagram. Muito bom. Vocês querem deixar o Instagram de vocês? Paula? O meu é Paulino Nutri, não, é isso, @Paula Paulino Nutri. O meu é @Valquintela com W. Então beleza. Aqui a gente é o Estúdio.30. Nós agradecemos muito a presença de vocês. Eu gostei muito. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar específico? Eu acho que vale a gente ressaltar que o sucesso, ele não vem de uma hora para outra, né? E o sucesso, ele tem várias ramificações. Sim. Você decide o que é sucesso para você, assim como a Valquíria decide o que é sucesso para ela, assim como eu decido o que é sucesso para mim. E todas as vezes que você decidir qual o sucesso que você quer, você vai precisar trilhar um caminho para chegar lá. Sim. Nenhuma de nós chegou aqui de ontem para hoje, né? Tem um longo caminho, um longo percurso. Tem muito investimento. Sim. Investimento em conhecimento, investimento emocional, investimento nas coisas que a gente acredita. Então, o sucesso é uma construção. O sucesso é realmente um movimento. E... o sucesso pra mim ainda não chegou, não, tá? Sucesso tá na sua vida todos os dias, dona Paula. O sucesso tá sendo construído. É um processo, uma jornada. Isso é muito legal, né? Você ter, pra gente, né, finalizar aqui, pra cada pessoa, sucesso é uma coisa. Sim. Né? Por exemplo, pra mim, sucesso é você ser livre pra você fazer o que quiser.
entendeu? Sem se preocupar com a opinião do outro, né? Porque eu acho que a opinião do outro, ela ainda limita muito uma sociedade. Sim, né? bastante. Eu E penso bastante nisso. eu sempre falo, o que o outro pensa é problema do outro, não é problema meu. Então, eu acho que sucesso é isso, é você sentir vontade e construir aí esse caminho para chegar aí nos seus objetivos, atingir as suas metas. Eu tô muito feliz de estar aqui com você, Dona Paula. Muito obrigada, viu? É um prazer tê-las aqui no Papo de Sucesso. Nós agradecemos muito. Obrigada. Espero, né, entrevistá-las logo também de novo. Esse foi mais um episódio e a gente vai encerrar hoje por aqui. Obrigada, gente. Obrigada também. Tchau, tchau. Boa tarde.